Galerinha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Professor Nonias Carvalho aqui com vocês, serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos a ela, o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 23, objeto de conhecimento, a Primeira Guerra Mundial. Detalhamento, rivalidades imperialistas, a paz armada e as fases da guerra. A gente vai então adentrar nesse conteúdo que é bastante interessante e que de fato vai mudar os rumos da humanidade, que foi a Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra ou a mãe de todas as guerras. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, mas antes disso é interessante falar lá do final do século XIX, porque os fatos que marcaram o final do século XIX vão ali influenciar drasticamente no início do século XX. Principalmente a questão do imperialismo e neocolonialismo e a disputa das grandes potências da Europa, justamente por áreas de influência, por colônias na África e também na Ásia. Gente, a gente já estudou que lá no século XIX, o imperialismo dividiu a África e a Ásia em colônias e as grandes potências da Europa estavam colonizando aquela região. Obviamente, algumas potências pegaram mais territórios que outras potências. E alguns países que chegaram atrasados nessa repartição, nessa partilha, por assim dizer, se sentiram prejudicados. Então, surge uma rivalidade entre essas potências. Vou destacar para vocês duas rivalidades bem emblemáticas, tá, gente? A Inglaterra com a Alemanha e a França com a Alemanha. Gente, a Alemanha foi um dos últimos países ali da Europa a se unificar politicamente. Lá no final do século XIX, a Alemanha, que era um emaranhado de estados autônomos, conseguiu ali a sua unificação, formando o país que a gente conhece hoje como a Alemanha. A Itália também, gente. A Itália foi, como a Alemanha, foi um dos últimos países que foram unificados. E isso, galera, fez com que grande parte dos territórios que viriam ser colônias da Itália fossem divididos entre as grandes potências que estavam ali na frente, na vanguarda da exploração do imperialismo. Então a gente vai ver que isso ocasionou um conflito de interesses, ocasionou uma rivalidade e também, gente, os movimentos nacionalistas, que eram justamente movimentos que pregavam a união de povos que falavam a mesma língua, que tinham costumes em comum, a se unirem em um modelo nacionalista exacerbado que valorizava a sua cultura em detrimento à cultura do outro. Vocês vão ver que o nacionalismo é diferente do patriotismo, tá, gente? O patriotismo é quando você valoriza aquilo que vem da sua pátria. O nacionalismo exacerbado é aquele amor pela sua pátria, ao mesmo tempo que você repudia a pátria contrária, tá, gente? E esse nacionalismo exacerbado, ele acabou meio que gerando ainda mais rivalidade entre as potências, que culminariam com um grande conflito que ficou conhecido como a Grande Guerra. Vamos ao texto, vamos dar uma lida para ver o que ele fala pra gente, que nos traz de informação. Vamos lá. A mãe de todas as guerras. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito envolvendo vários países entre 1914 e 1918, na Europa. As origens remontam de meados do século XIX, quando as grandes potências europeias disputavam entre si mercado consumidor, matéria-prima e metais preciosos na África e também na Ásia, na Ásia e na África. Voltando para mim agora, gente. Trago para vocês aqui uma imagem bem bacana para a gente ilustrar o estrago que esse conflito trouxe para a Europa. Gente, uma guerra nunca antes vista, de proporções nunca imagináveis. Até porque, gente, todo o poderio industrial, toda a indústria nascente lá no final do século XIX, do século XX,
passou então a ser uma indústria bélica, ou seja, uma indústria que visava produzir cada vez mais armas que matassem cada vez mais pessoas. E dessa forma, a guerra, que antes era de um jeito, foi reinventada a partir da Primeira Guerra Mundial, e o grande saldo trágico foram milhões de pessoas que perderam a vida nesse conflito. Vamos imaginar uma coisa, lá no século XIX para trás, as guerras eram travadas, mais uma guerra que buscava o conflito corpo a corpo. Mesmo existindo ali o uso da pólvora e justamente da arma, como a gente conhece hoje, da pistola, existia também em cada arma uma baioneta, que era desembainhada, né? E que era utilizada quando a munição acabava. Gente, com o avanço da indústria bélica, o poderio das armas aumentou muito e, consequentemente, o número de mortes também. As novas táticas de guerra foram necessárias naquele momento, e uma delas é justamente a guerra de trincheiras, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Vamos então conhecer agora alguns dos motivos da eclosão desse conflito. Vamos lá. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial foram, o primeiro deles, como eu falei para vocês, eram justamente as disputas imperialistas, as rivalidades que surgiram entre as potências a partir ali do imperialismo e neocolonialismo do século XIX. Adiante, galera, vamos lá. Também o nacionalismo, o sentimento, a noção de pertencimento e o nacionalismo exacerbado. Vou deixar para vocês o exemplo do pan-germanismo, que era um movimento nacionalista que pregava ali a união das nações que tinham como costumes em comum e também o dialeto alemão em comum. Outro fator que trouxe para a gente, que desencadeou o conflito, vamos lá, gente? Eram justamente as alianças militares que surgiram nesse processo. À medida em que o conflito entre as potências rivais era inevitável, elas passaram então a se unirem em alianças uma com as outras num eminente conflito. Vamos adiante, mais um fator é justamente a corrida armamentista. Quando se colocou a produção industrial da Europa a serviço da guerra, mais e mais armas foram criadas, inovações tecnológicas que serviram para aumentar o poder de fogo e, consequentemente, o número de mortes em conflito. Vamos adiante conhecer mais um fator importante. Vamos falar do nacionalismo. O nacionalismo exacerbado, tá, gente? Aquele nacionalismo exagerado. E o texto nos fala o seguinte: com o êxito econômico e o surgimento de outros países, como no caso a Alemanha e a Itália, galera, mais uma vez, a Alemanha e Itália foram um dos últimos países ali da Europa a se unificarem politicamente. Como assim, professor? Eles não eram países naquela época? Não, galera. Era um emaranhado de estados independentes que tinham como idioma comum o alemão, e também a cultura ali também era bastante parecida. Era oriunda do antigo Sacro Império Romano Germânico, que durante grande parte da história foi bastante influente naquela região. Mas existiam vários países, como a própria Prússia, a Baviera, a região de Colônia. Eram regiões autônomas, não eram regiões unificadas. A mesma coisa da Itália, gente. A Itália tinha os estados papais, a região de Piemonte, a região da Sardenha. Eram vários estados autônomos que não eram emancipados politicamente. A partir da emancipação, da união e da unificação desse território, criando grandes países, a gente vê então que nasceu a noção de pertencimento, justamente ali entre esses dois países, a Alemanha e a Itália. Por conta disso, cada nação se via como soberana, enquanto as demais eram ameaças ao seu desenvolvimento. Trouxe aqui para a gente refletir um pouquinho dois exemplos de nacionalismo exacerbado para a gente refletir. Um deles era justamente o pan-eslavismo e o outro era o pan-germanismo. O pan-germanismo era um movimento originário na Liga Pan-Germânica, formada em 1886, que pressionou ali a expansão da Alemanha com a incorporação de todos os povos de origem germânica
no que a gente vai conhecer como a Grande Alemanha. E o pan-eslavismo era a união dos países ali do leste europeu, que tinham origem eslava. E diz o seguinte, movimento que defendiam a unificação política dos povos eslavos em um único país, no caso seria a Grande Sérvia, que posteriormente daria ali origem ao que a gente conhece como a Grande Iugoslávia. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galerinha. Outro momento para a gente refletir em cima dessas questões é a paz armada. O que foi essa paz armada, professor? Esse nome ali tem uma contradição. Se é paz, professor, a gente entende paz como ausência de guerra, não é, gente? Como que eu falo que é paz armada? Gente, nesse momento a gente estava vivenciando um clima de paz, a chamada Belle Époque, do final do século XIX e início do século XX, onde houve um desenvolvimento da burguesia, Belle Époque, famosa Belle Époque. Nesse momento, galerinha, é importante frisar que muito embora a gente estava num momento de paz em relação às questões mundiais, existia também um clima de guerra, que um conflito iminente pudesse ali eclodir a qualquer momento, visto que as potências eram inimigas, eram rivais da corrida imperialista. Então o que aconteceu? Os países começaram a investir cada vez mais em armamento. Muito embora estavam vivendo em um clima de paz, essa paz estava carregada até os dentes, armada até os dentes. E isso viria a ser um dos motivos para a eclosão também do conflito. Vamos ao texto, galerinha, vamos lá. O período que antecedeu a eclosão da Primeira Guerra Mundial é conhecida pelo nome de paz armada, pois as grandes potências, convencidas da inevitabilidade, quase que não sai, de um conflito, e até mesmo desejando, aceleraram o seu preparativo bélico. A gente está vendo que as potências estão se armando, mas elas também estão fazendo alianças militares. Galera, de onde surgiu essas alianças militares? De objetivos em comum. A Inglaterra, a Grã-Bretanha e a França, elas tinham objetivos em comum, adversários em comum, que era justamente a Alemanha. Opa, se eu tenho um adversário em comum, então vamos fazer uma aliança. Caso esse adversário te ataque ou me ataque, a gente vai se unir para enfrentar num conflito armado. Então surge a ideia de política de aliança. E no começo do século XX, quase toda a Europa, galera, estava entrelaçado em algum tipo de aliança com um país mais poderoso ou ao mesmo tempo ali que pudesse defendê-la. Surgiu então a necessidade de alianças militares que de certa forma foram antagônicas umas às outras. A gente vai falar para vocês de duas em especial. De um lado, a Tríplice Aliança, de outro lado, a Tríplice Entente. Guardem esse nome e tomem nota. Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Vamos ao texto, vamos lá, galera, vamos entender esse período, vamos? Ao mesmo tempo em que se investiam na fabricação de armas, modernizavam seu exército, as potências europeias criavam uma política de aliança, acordos políticos e militares formados por países de interesses mútuos. Galera, surgem então duas alianças poderosíssimas, que são elas. Vamos lá com o texto. A Tríplice Aliança, formado pela Alemanha, a Hungria e a Itália, e a Tríplice Entente, formado pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Não só esses países, galera. Outros países que orbitavam ali ao redor dessas potências também se uniram a essa aliança. É o caso ali da Sérvia, que tomou partido, e essa tomada de partido vai ser um dos estopins para a eclosão desse conflito. A gente está vendo que a Alemanha está unida com o Império Austro-Húngaro e também com a Itália. A Inglaterra está unida com a França e a Rússia. Se, por exemplo, um desses países ou um desses aliados fosse atacado, obviamente toda a aliança iria entrar num conflito armado para defender esse país aliado. Vamos então entender qual foi o estopim, qual foi a gota d'água, qual foi o fato que originou esse conflito. Vamos adiante com o texto.
O estopim para o início da guerra ocorreu em 28 de junho de 1914, que foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, ali quando ele visitava a Bósnia e Herzegovina. Quem foi responsável, galera, por esse assassinato foi um extremista chamado Gravilo Príncipe, que era ligado ali a um movimento, a uma organização conhecida como Mão Negra. Como ali a Sérvia era aliada das potências ali que estavam em conflito, esse episódio acabou desencadeando uma reação em cadeia, quando deram por si toda a Europa, devido às políticas de aliança, estava num conflito armado, justamente o início da Primeira Guerra Mundial. Vamos então conhecer quais foram as fases desse conflito. Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial recebeu esse nome após a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, era conhecida como a Grande Guerra, ou a mãe de todas as guerras. Foi só a partir da Segunda Guerra Mundial que perceberam que aquela que foi a Primeira Guerra era justamente a Primeira Guerra Mundial. É meio que confuso, né? A terminologia Primeira Guerra Mundial, ela só vai surgir após a Segunda. Antes disso, ela era conhecida como a Grande Guerra. Vamos então ver um pouquinho mais sobre quais foram as fases desse conflito e como a gente pode dividir para entender de forma mais didática. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. A Primeira Guerra Mundial utilizou todo o progresso alcançado pela humanidade. As grandes potências europeias previam uma guerra curta, subestimando o poder de fogo do adversário. E a gente, galera, de forma didática, costuma dividir a Primeira Guerra Mundial em 3 momentos distintos. Vamos então entender quais foram, gente. Na frente ocidental, a guerra se desdobrou em fases distintas. Podemos dividi-la em 3 fases, galera. A primeira fase é conhecida como a Guerra de Movimento, durou alguns meses, onde as tropas começaram a se movimentar com o objetivo de guardar posição e também invadir, tomar o máximo de território possível do seu adversário. A segunda fase do conflito é justamente a Guerra de Trincheiras. O que é uma trincheira, professor? É nada mais, nada menos, de uma forma meio que grosseira, simplificada, um buraco no chão onde o exército constrói para marcar o seu território. Imaginem só, galera, se você está ali guardando o seu território numa trincheira, quando o exército inimigo vier para invadir o seu território, você poderá avistá-lo e poderá contra-atacá-lo. Essa forma de se fazer guerra foi bastante utilizada ali na Primeira Guerra Mundial, e daqui a pouquinho a gente vai entender como é que se desenrolou de fato essa guerra de trincheiras. Vamos adiante, vamos lá, conhecer a terceira fase, que é uma nova guerra de movimentos. Justamente essa terceira fase foi a fase final, por assim dizer, do conflito. Voltamos ao texto, vamos lá, adiante. Primeira fase da guerra é a guerra de movimento. Intensos movimentos de tropas que durou de agosto a novembro de 1914, primeira batalha do Marne, em setembro de 1914. O sonho de uma guerra curta chega ao fim e tem início a segunda fase da guerra. Vamos adiante. Fase caracterizada por um intenso movimento de tropas que durou até agosto, novembro de 1914, como eu falei para vocês. É uma fase rápida, gente, onde o exército inimigo buscava fazer o possível para guardar o máximo de posição possível. O que acontece? Eles se movimentavam rápido, conseguiam conquistar o território. Como viam que não iam conseguir conquistar o país por inteiro, eles então se entrincheiravam, e essas trincheiras duraram meses. E a vida dentro de uma trincheira era insalubre, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza, galera? Vamos adiante com o texto. Vamos lá. A Guerra de Trincheiras, mais de 640 quilômetros de trincheiras. Os exércitos da França e da Inglaterra, de um lado, e os da Alemanha, de outro, são protegidos por cercas e arame farpados até o Mar do Norte,
do Mar do Norte, perdão, desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça. Vou trazer para vocês aqui o ambiente insalubre que era essa trincheira e justamente para vocês terem uma ideia de como essa guerra foi violentíssima para aqueles que o participavam. Era algo inovador, galera. Vamos então presenciar aqui para vocês, trouxe aqui para vocês, prestem atenção, que está nos mostrando como era uma trincheira. A trincheira era um buraco, literalmente, e esses buracos eram feitos para que os soldados ficassem ali, guardando posição, para que quando o exército inimigo viesse, ele conseguisse ali ressachar, quase que não sai, com arma de fogo, com poderio bélico. Só que, galera, vocês podem imaginar, é literalmente um buraco no chão. Então, a higiene, a salubridade era precária. Muito pelo contrário, o ambiente era insalubre, ratos moravam ali também, doenças eram comumente contraídas nesse ambiente, porque era um local de higiene que não existia, basicamente. Então os soldados acabavam morrendo de doenças que contraíram dentro da trincheira do que propriamente de bombardeio ou poder de fogo do inimigo. Então essa trincheira foi algo nunca antes visto e ocasionou verdadeiras cenas de horror na Primeira Guerra Mundial. Então a gente já entendeu que a primeira fase é a guerra de movimento e a segunda fase é a guerra de trincheiras. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera. Os ganhos eram medidos em quilômetros e em 1915 os franceses tinham avançado apenas 5 quilômetros. Isto lhes custava cerca de 1 milhão de vidas. Então essa forma de se fazer guerra se mostrou um verdadeiro entrave, porque não conseguiam avanços significativos nem de um lado nem de outro. Com o corpo enfiado na terra, os soldados usavam granadas de mão e metralhadoras para minar as forças do adversário. Vamos adiante, vamos lá, galerinha. Em 1917, ocorreu 2 episódios decisivos para o desfecho da guerra: a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia do conflito. Voltando para mim aqui, gente, vamos analisar esse conflito, ou melhor, esse fato que ocorreu lá em 1917, que culminou ali para o equilíbrio de forças ser quebrado. É justamente a entrada dos Estados Unidos, com todo o seu poderio bélico, industrial bélico, favorável ali à Tríplice Entente, e a saída também da Rússia, que estava ali batalhando contra a Alemanha, através do que a gente conhece como o Tratado de Brest-Litovsk. O que aconteceu, gente? Por que os Estados Unidos entraram no conflito? Porque existiam interesses econômicos dos americanos e uma certa parceria econômica com a Grã-Bretanha e com a França. E também uma certa rivalidade, uma rixa com a Alemanha, pelo afundamento de alguns navios por subterrâneos da Alemanha. E o que motivou, galera, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial? Porque ocorria naquele momento uma revolução de caráter socialista daquele país, que é a Revolução Russa de 1917. Esse fato contribuiu para que a Rússia saísse do conflito, até porque ela estava vivendo um período interno bastante delicado, e também a entrada dos Estados Unidos. Isso, se a gente viu até agora que o conflito estava meio que equilibrado, de um lado a Tríplice Entente entrincheirada, de outro lado a Tríplice Aliança também entrincheirada, depois da saída da Rússia e da entrada dos norte-americanos, esse equilíbrio ele se rompeu, galera. E isso foi decisivo para que as tropas ali da Tríplice Entente conseguissem sair vitoriosas do conflito. Nesse momento, esse conceito de Tríplice Entente, ele meio que não existe mais. É Inglaterra e França e seus aliados, e Alemanha e seus aliados. Um conflito meio que antagônico entre essas 2 ou 3 superpotências militares da época. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, galera, entender um pouquinho mais. Em abril de 1917, em razão dos ataques submarinos alemães contra navios mercantes estadunidenses, os Estados Unidos passaram a enviar para a Europa grande quantidade de armas e soldados, além de recursos financeiros até 1918. Portanto, vocês estão vendo aí, galera, que a partir de 17,
os estadunidenses já tinham interesses econômicos, mas esses interesses foram motivados ali por questões militares, visto que a Alemanha havia afundado alguns navios mercantes estadunidenses. Em relação à Rússia, professor, vamos com um texto para a gente entender o que estava passando na Rússia naquele momento. Na Rússia, triunfava a Revolução Socialista. O governo revolucionário assina o Tratado de Brest-Litovsk. Isso acabaria colaborando com a nova fase da guerra, a entrada dos estadunidenses e a saída da Rússia acabou ali desequilibrando o conflito, e isso vai pesar de forma drástica para a Alemanha, que também vai viver um período de instabilidade interna, que culminou ali com a assinatura de um armistício, pedido de rendição. Só um detalhe, galera. A Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, ela não teve o seu território plenamente invadido, galera. Houve sim uma tensão interna, ou seja, dentro da Alemanha, que culminou ali com a assinatura desse armistício. Mas as condições, galera, que esse armistício foi assinado, era totalmente desfavorável para a Alemanha, que teve ali que assinar um tratado que basicamente era humilhante para ela. E esse tratado de Versalhes, vai ser um dos fatores, galera, prestem atenção, um dos fatores que irão motivar uma revanche, digamos assim, da Alemanha, que culminaria ali com a Segunda Guerra Mundial. A gente pode dizer que a Segunda Guerra Mundial foi a Grande Guerra 2.0. Foi a continuidade desse primeiro conflito, que não teve ali suas arestas aparadas, por assim dizer, e essa rivalidade culminou ali com o segundo conflito, que iria ocorrer a partir de 1939, mas isso é assunto para as outras aulas. Vamos ao texto, vamos entender esse período, vamos lá? Terceira fase da guerra, uma nova guerra de movimento. Com os russos fora da guerra, os alemães deslocaram sua força para a frente ocidental e lançaram uma poderosa ofensiva com o apoio da aviação e da artilharia pesada. A entrada dos Estados Unidos na guerra fortaleceu os aliados e foi decisiva para a conclusão do conflito. Adiante, vamos lá, gente. Nesse meio tempo, ocorreu uma revolução popular na Alemanha que força Guilherme II, que no caso era o governante da Alemanha, a renunciar e proclamar uma república. Galera, isso aqui é interessante. Nesse momento, galera, a Alemanha estava numa situação bastante delicada e a assinatura desse armistício acabou sendo plenamente desfavorável para ela, a Alemanha. Vamos então entender como é que se deu o fim desse conflito. Vamos lá, galera. A Grande Guerra chega ao fim. Em 1917, as economias das nações europeias estavam seriamente abaladas. Vocês estão vendo que o conflito militar dessa magnitude, ele requer bastante esforço econômico. O sofrimento da população era muito grande. Ocorriam revoltas populares e a deserção de soldados de várias regiões da Europa, enquanto os políticos procuravam uma solução diplomática para o fim da guerra. Com isso, as potências centrais, ali eu destaco a Alemanha, se renderam e no dia 11 de novembro de 1918, a Alemanha, no caso, assina o armistício, que nada mais é do que a rendição irrestrita, galera. Então é isso, eu agradeço muito a atenção de vocês, a gente vai finalizando a aula por aqui e é só, galera.